Olá, amigos da TV Justiça, já está no ar mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Hoje o assunto é o acesso, ou melhor, a falta de acesso à internet na Rússia. Será que impedir ou limitar que o cidadão navegue pela rede fere princípios do direito internacional? Estão aqui nos estúdios da TV Justiça para tratar do tema a professora e doutora em Direito das Relações Internacionais, Carla Patrícia Lopes, e o historiador e doutor em Relações Internacionais, Carlos Eduardo Vidigal. Um país pode limitar ou impedir que um cidadão tenha acesso à internet, à web? A meu sentir, não, porque isso fere diretamente o direito à liberdade de expressão, que é uma expressão da própria dignidade da pessoa humana. Claro que algumas restrições pontuais, elas são possíveis, na medida em que é preciso proteger a própria segurança da sociedade ou a segurança do Estado. Eu não falaria mais em segurança nacional, já que esse é um tema defasado. Mas, de qualquer forma, me parece que a limitação pura e simples do acesso à internet, do acesso a qualquer sistema de comunicação, significa, no mínimo, minimizar, diminuir uma parcela da dignidade humana. Daqui a pouquinho eu gostaria de voltar na questão justamente do grande argumento que é apresentado nessa questão da liberdade de informação e, particularmente nesse caso, na questão da segurança. Mas antes, eu gostaria de conversar com o Dr. Carlos Vidigal com relação ao próprio histórico específico da Rússia. É um país que vem, primeiramente, até o princípio do século XX, de uma tradição da Rússia czarista. Portanto, não há que se falar em democracia. Posteriormente, pelo regime soviético e depois dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim, com um processo eleitoral, um processo eletivo especificamente. Pode-se falar que, na verdade, lá, essa questão das liberdades e da democracia é algo que é bastante relativizado, historicamente falando? Sem dúvida nenhuma, né? Há um equívoco de muitos analistas ocidentais, para nós nos restringirmos ao Brasil, quando tomam apenas esses padrões mais amplos, mais gerais, né, os princípios advindos da Revolução Francesa, para aplicar a situação da Rússia. A Rússia ela tem uma tradição de autoritarismo muito particular, vinculada à dimensão do território, às diferenças populacionais, diferentes etnias, e também aos regimes políticos. Eu já ouvi de mais de um russo comentar que para eles seria mais importante a solidariedade do que a democracia. Quer dizer, algo que é arraigado culturalmente, então, de certa forma, Sem esse próprio processo alguma. político também. Sem dúvida alguma, e muitas vezes os jovens russos não dão tanto valor assim àquilo que nós chamamos de liberdades aqui no Ocidente. Agora, isso se reflete do ponto de vista... Vivemos uma aldeia global, na verdade, né? Para o bem e para o mal, um processo de globalização. Essa situação específica da Rússia, ela reflete, particularmente no que se refere à questão do direito, abre um precedente perigoso, inclusive com relação a outros países que já têm situações semelhantes de restrição de acesso à internet? Eu não diria que abre um precedente, porque nós já temos precedentes nesse sentido, não é? Nós temos a Coreia do Norte, temos Cuba e temos, inclusive, bem recentemente, um país citado pelo professor, que é a França, que se viu na contingência de diminuir ou de restringir determinadas liberdades exatamente para se proteger do terrorismo. A gente pode se reportar ao 11 de setembro nos Estados Unidos, enfim, não vejo a situação da Rússia como um precedente, embora esteja absolutamente e diretamente ligada à questão da internet, das comunicações especificamente, e que, por certo, tendo em vista essa situação global frente ao terrorismo, pode sim, sem dúvida, ser uma inspiração, mas não vejo como um precedente jurídico. Temos, então, inclusive, um dado aqui, que foi repassado pela produção, sobre os países que mais aplicam censura aos cidadãos, que seriam exatamente a Eritreia, Coreia do Norte e a Arábia Saudita. Quer dizer, a Rússia ela até não chega a ficar em relação ao mesmo nível desse país, mas exatamente nesse sentido. Não há uma situação pretérita, ou seja, já não é propriamente uma novidade. Agora, essa situação, insisto com a doutora ainda, como é que ela funciona com relação também a cidadãos estrangeiros, considerando inclusive aquela questão que envolve a internet, pelo fato de que é uma lei de um país
específico, mas os provedores eles podem ser localizados em países diferentes. Até aquela ideia de colocar provedores até no mar para evitar esse tipo de questão. Como é que fica? Isso aí, nesse sentido, eu volto à questão do precedente jurídico. É uma situação que ela ainda é enevoada ou já há um debate específico sobre o que pode acontecer nesse sentido? Ainda é enevoada, eu acredito. Nós ainda não temos precedentes jurídicos, aí sim, relacionados a isso. A gente, na véspera do lançamento desse conjunto de leis, em 7 de julho, pelo Putin, houve uma edição de uma outra lei limitando a liberdade religiosa. E aí sim há uma determinação expressa de que essa lei atingiria ou alcançaria os estrangeiros, inclusive. Mas, no que tange à internet, é claro que isso demandaria uma acomodação, me parece, do direito internacional em relação a possíveis provedores localizados fora do território e que venham a atingir a cidadania russa e que, portanto, possam sim atingir a esfera jurídica de cidadãos não russos. É claro que isso é possível, sabemos que sim, mas certamente o direito internacional, ou mais ainda, o processo de internacionalização do direito, me parece, demandará uma acomodação em relação a isso. Mas a gente ainda não tem uma resposta do direito em relação a esse aspecto específico que você cita. Doutor Carlos. Olha, existe uma questão que eu acho importantíssima, que é o fato de a internet não ser neutra. Ela foi criada em um contexto histórico de guerra, sempre esteve vinculada ao Departamento de Defesa norte-americano, e os Estados Unidos fazem a triagem de todas as comunicações mundiais. Então, seria possível até dizermos que quanto mais liberdade tem o cidadão, melhor para o controle da atividade de inteligência. Eu lembro que um diretor da BIM, após o 11 de setembro de 2001, comentou que a Al-Qaeda se comunicava não pelos e-mails enviados, mas pelos rascunhos. E um outro membro da Al-Qaeda em outro país com a mesma senha acessava e lia o rascunho. E que eles teriam corrigido, entre aspas, esse problema nos anos que se seguiram ao atentado. Então, eu ousaria fazer a seguinte pergunta. Na verdade, a limitação sobre o ponto de vista até da inteligência, isso quase cria até inteligência no sentido... fica curiosa a palavra nesse caso. Mas do ponto de vista da inteligência enquanto inteligência estratégica, militar, até mesmo considerando-se combate ao terror, seria um tiro no pé se fazer esse tipo de proibição. Tem-se comprovado que é mais producente se deixar essa liberdade, se fazer esse acompanhamento. Seria essa a tese proposta? Para quem controla a internet, não para a Rússia. Então, a Rússia tem que ter um cuidado até adicional, eu diria, em relação ao uso que os organismos de inteligência de outros países fazem da internet. E eles também fazem, né? Então, não tem inocente nessa história. A gente, quando defende a liberdade de expressão e os direitos do cidadão, nós adotamos uma perspectiva, mas que não é a perspectiva dos Estados. Aí nós entramos, inclusive, em uma outra questão, que é exatamente esse ponto de possibilidade de governos acompanharem, terem esse controle a respeito dessas comunicações. Aí vem a questão, isso é uma questão de restrição de liberdade ou é uma questão de espionagem pura e simples? Vide Snowden, só para citar o caso, não tão longe ainda da perspectiva histórica, com relação àquele caso do vazamento do Wikileaks. Como é que os senhores encaram essa questão? Eu acho que se chamarmos de espionagem, poderíamos dizer, inclusive, seguindo o raciocínio do professor, que seria uma espionagem institucionalizada, ou seja, para bem de uma possível segurança do Estado e da sociedade na sua coletividade. Então, particularmente, não vejo isso como uma espionagem, mas como mecanismos utilizados e que efetivamente são utilizados pelos Estados, pelas instituições, pelas agências públicas, de maneira a ter controle em relação à própria segurança, inclusive segurança jurídica da sociedade como um todo, do Estado e até mesmo da cidadania, da individualidade de cada um. Não vejo como uma espionagem, repito, a França lançou isso de forma, eu digo de forma aberta, porque houve um debate um pouco mais intenso em relação a essas possibilidades. E no Brasil, só trazendo para a nossa realidade, isso não é diferente.
nós lançamos uma lei de acesso à informação que nos diz, cidadão, vigie, controle o Estado por meio da própria informação, tenha acesso, acione o Estado em relação a essa informação, mas é claro que isso é uma via de mão dupla. Doutor Carlos? Esse é um dos argumentos, e do ponto de vista do Estado me parece correto, é utilizado por Moscou. Então, quando o governo russo cerceia o acesso à internet ou mesmo à informação, eles estão preocupados com os atos terroristas que têm ocorrido no país, em que o fundamentalismo muçulmano, vinculado a algumas minorias étnicas, tem aparecido com razoável frequência. É o que seria justificável do ponto de vista do poder. A gente vai para um rápido intervalo e volta em poucos minutos. Direitos Sem Fronteiras está de volta. O assunto de hoje é a restrição do acesso à internet na Rússia. E a repercussão, na verdade, em todo o mundo. Portanto, saiba que não é só lá que isso acontece. Outros países, como dissemos no primeiro bloco, estão seguindo o mesmo caminho. Vamos citar um exemplo: a Turquia, em relação ao combate ao terror, recorreu à justiça para impedir que certas notícias sobre o país fossem espalhadas por uma rede social. Nesse caso, o governo turco perdeu a batalha porque milhares de internautas disseminaram truques para driblar essa proibição. E aí temos até aquela questão, como o professor bem disse, é legítimo o combate e o acompanhamento. É um debate que se faz em relação à questão especificamente da internet. No caso específico da eficácia do acompanhamento dessas questões, abordando esse caso específico da Turquia e do acompanhamento via justiça da tentativa de proibição de determinadas notícias, houve a possibilidade de se burlar essas questões. Eu questiono a eficácia, justamente, da possibilidade de se fazer isso, ainda mais no universo povoado por hackers, diversas disposições tecnológicas que permitem driblar isso. Insisto nessa questão, é muito difícil se fazer um acompanhamento efetivo em relação ao que pode acontecer, até por conta desse desenvolvimento tecnológico. Vai variar de lugar para lugar, né, e de época. A Cuba, por exemplo, teve durante vários anos um controle bastante eficiente. Hoje já não é tão forte, mas continua presente no dia a dia. Os russos vêm aumentando as restrições em relação às comunicações na internet e o acesso, né, a determinadas informações desde 2012. Eu não saberia dizer até que ponto essas medidas surtem os efeitos desejados. Seria uma informação muito mais interna para termos segurança ao falar. Agora, no caso da Turquia, me parece evidente que, mesmo que você não atinja o conjunto da sociedade, as medidas são bastante eficientes em termos de resultados, porque geram um clima de terror, um clima de ameaça. E isso, por si só, constitui, entre aspas, um sucesso. Com relação do ponto de vista legal, medidas como essa, como é que elas podem ser analisadas com relação, por exemplo, ao âmbito internacional? É possível se apelar para uma corte internacional, por exemplo, ou essa é uma medida específica regida pela legislação de cada país? Não, é possível se apelar. Já houve casos junto à Corte Europeia de Direitos Humanos e até mesmo aqui na Corte Interamericana de Direitos Humanos, aí com menos acessos à corte, mas temos casos precedentes. Então, é possível, de qualquer sorte, ambas as cortes, tanto a Corte Europeia quanto a Corte Interamericana, normalmente se utilizam da técnica da margem de apreciação, ou seja, fazem uma análise sob o ponto de vista do direito internacional ou do processo de internacionalização do direito, mas deixam a apreciação do próprio Estado a questão posta sob análise, sobretudo no que tange às comunicações, à liberdade de expressão, mas, por vezes, há pronunciamentos no sentido de entender que aquela norma ultrapassa valores e princípios universais, sobretudo aqueles decorrentes da Declaração de Direitos Humanos.
Aqui temos no Direito Sem Fronteiras, nós falamos muito a respeito de dispositivos, de tratados que são organizados para reger determinados procedimentos do ponto de vista internacional. E a vinculação dos países a esses tratados dita muito da eficácia justamente de situações como essa, especificamente com relação a direito à liberdade de informação e no caso específico da Rússia. O que é que rege exatamente isso e qual a possibilidade de sanções serem aplicadas no caso? A própria Declaração Universal de Direitos Humanos, que vigora, vamos dizer assim, no âmbito do mundo em geral, de todos os estados que subscreveram a declaração, e efetivamente alguns tratados e convenções específicas que cuidam especificamente ou particularmente da liberdade de expressão, mas sempre com base na Declaração Universal de Direitos Humanos. A eficácia, a mim me parece que ela está muito vinculada à própria cultura jurídica de cada um dos países, de cada um dos estados. Nós temos constituições altamente extrovertidas, chamamos assim, quando há uma adesão do Estado ao sistema universal de direitos humanos, por exemplo, e há constituições mais introvertidas, que são mais resistentes ao direito internacional, à inclusão do direito internacional no seu espaço territorial. Então, no direito constitucional, nós costumamos citar a Holanda como a constituição mais extrovertida, aquela que se adapta, que se curva, vamos dizer assim, ao direito internacional. E algumas outras têm uma feição, um feitio um pouco mais introvertido, de uma certa resistência do direito em relação ao direito internacional. Agora, além da questão judiciária, da questão do debate jurídico, existe também o debate político e até econômico. Eu digo isso por conta especificamente da questão da China, para citarmos um exemplo, a Lattery, que foi a resposta da empresa que era dona do maior portal de vídeos do mundo. Ela optou, em vez de apelar para um debate judicial, internacionalmente falando, e também dentro das próprias cortes do país, ela optou por não enfrentar judicialmente o governo e saiu definitivamente do país. Qual o peso dessas grandes corporações, das grandes empresas, por exemplo, empresas de busca também, que tem um forte elemento até mesmo jurídico, tem um conhecimento jurídico muito grande e já militam nessa área que é bastante nova também, de certa forma. É uma saída comum ou a tendência é que nós tenhamos uma judicialização desse debate? Olha, a judicialização, em geral, não é benéfica para nenhuma das partes envolvidas. Busca-se normalmente saídas políticas, as empresas são mais objetivas, mais pragmáticas, podem entrar e sair de mercados, né, com relativa facilidade. Os estados é que têm maior dificuldade nessa área. Agora, há uma zona cinzenta, né? Assim, eu admiro muitos princípios do direito nacional público, mas são princípios. Existe uma zona cinzenta que é o poder dos estados. De nada adiantou as Nações Unidas negarem a autorização para a invasão do Iraque em 2003, porque a potência decidiu invadir. Então, você submete muitas dessas regras mais ao interesse e ao poder do que propriamente ao que seria ideal no jogo internacional. A questão do combate ao terror, assim como em outras situações históricas, ela também, em alguns momentos, ela não pode ser utilizada como uma justificativa para medidas que elas vão além da mera questão da segurança e serem utilizadas como medidas por governos ditatoriais, por governos que têm uma tendência a um recrudescimento em alguns países? Não, sem dúvida alguma, né? A questão do terrorismo tem sido justificado, por exemplo, a conter a migração para a Europa, né? E já existe um grau de tensão bastante acentuado em diversos países. A crise agora na Turquia, ela ainda trará muitos desdobramentos nessa questão. E você, então, tem o Estado, né? Ele tem como opção fazer uso de quaisquer instrumentos, digamos, para realizar os seus interesses. E aí o terrorismo legitima medidas muitas vezes de exceção. A doutora Carla lembrou há pouco que no 11 de setembro, também nos Estados Unidos, foram tomadas algumas medidas exageradas que restringiram o direito do cidadão. A partir do próprio ato patriótico. Sem dúvida. Doutora.
as Eu perguntas. concordo totalmente com o professor, sobretudo porque no direito nós temos aí sempre a dicotomia do ser e do dever ser. Então, a princípio, pode-se instaurar um chamado estado constitucional de crise, ou seja, nos valermos de mecanismos até limitadores de liberdades em favor da segurança, tendo em vista todas as atrocidades que o terrorismo pode causar. Mas, efetivamente, nós somos partícipes de sociedades, de estados, melhor dizendo, que efetivamente exageraram. E aí me parece que o que pode ser o contraponto, o que pode tornar isso menos grave, é o papel da cidadania no controle, né? de determinar, de demonstrar que já não há mais legitimação ou legitimidade de determinadas medidas, ainda que utilizadas em favor da segurança da própria população. Quando isso acontece, e normalmente temos acompanhado, há movimentos de resistência, citando, por exemplo, há diversos países, há diversos exemplos em que houve uma tentativa de controle da internet e já falamos dos hackers a respeito da possibilidade de se quebrar isso. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, essa resistência em determinadas situações, ela pode ser considerada legitimada? Essa resistência, olha, legitimação, eu imagino que apenas se nós encontrarmos mecanismos no sistema jurídico constitucional, a princípio. Normalmente, eventuais resistências levam a sanções, né? Lá na Rússia, por exemplo, a legislação já vem prevendo as sanções em caso de resistências, né? Aqui também temos esse aparato de sancionamento, vamos dizer assim, em relação a eventuais resistências postas, né, pela cidadania. A grande questão dessa pergunta é que, normalmente, quando se fala em resistência a determinados dispositivos políticos que são colocados, na verdade, uma pergunta de ordem política e não necessariamente jurídica. É um problema que acaba tendo de ser solucionado. Sim, e há um reconhecimento entre os estados da legitimidade da repressão ao terrorismo. Se nós lembrarmos, por exemplo, o episódio que ocorreu em Beslan, na Rússia, cujo desfecho resultou na morte de mais de 300 pessoas, nenhum país do Ocidente, digamos, questionou a forma como o governo russo atuou. Então, na verdade, acaba legitimando. É um problema interno. Na época, Putin tinha todo o direito de fazer a repressão. A ideia é mostrar para os nossos telespectadores um pouco a respeito do debate internacional que ocorre com relação a esses fenômenos desta já encaminhando para a segunda década deste século XXI. Quero agradecer muito a presença de ambos. O nosso Direito Sem Fronteiras de hoje vai ficando por aqui. Abordamos a restrição do acesso à internet em vários países, principalmente na Rússia. Agradecemos a presença da professora e doutora em Direito das Relações Internacionais, Carla Patrícia Lopes, e ao historiador e doutor em Relações Internacionais, Carlos Eduardo Vidigal. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de ambos. O nosso programa Direito Sem Fronteiras pode ser visto a qualquer momento pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.